Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia. No somos un pueblo cualquiera, somos únicos. Somos la tierra de la huerta, de los coches en doble fila, del esmorzaret, de la paella, de la horchata, del cremaet, del mistela. Somos la tierra de la coca de llanda, de los semáforos sin sentido. Somos de los de, che tú, nano, vamos directos. Nosotros pasamos del bla 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 al alababalá. Nos gusta el ruido, los petardos, la traca, la música. Y si el ruido de un tambor resonando por las alas de un murciélago nos llevó a la conquista, hoy es el ruido de las palas y los cubos los que nos hacen salir victoriosos. No somos un pueblo cualquiera, somos Valencia, la ciudad de los valientes. Porque hay que ser valientes para ser generosos, para arriesgarse, para darse a otros, para arriesgar su vida, aunque la perdamos. Porque así somos nosotros, valientes. Damos y nos damos, arriesgamos, nos regalamos los unos a los otros. Así somos nosotros, nos damos sin mirar. Ofrendamos lo mejor, porque lo viejo nosotros lo quemamos. Así somos nosotros, una tierra generosa. Nos arriesgamos sin mirar, porque somos un pueblo de valientes. Valientes porque tenemos valores, lealtad, que nadie se lo olvide. Nosotros tenemos el sello de doblemente leal. Nosotros somos para toda la vida, porque hay que ser valiente para llorar con el que llora, abrazar y consolar, porque así somos los valencianos. No paramos de construir. Construimos obras de arte constantemente y ahora no va a ser menos. No pararemos hasta ver todo reconstruido. Así somos, constantes una y otra vez, día tras día. Así somos los valencianos. Somos obras de arte. Nos valoramos los unos a los otros. Nos damos valor, honor. Somos valientes para no flaquear, para levantarnos cada día y otro y otro y otro. Tenemos un lema fácil de recordar: Amunt. Amunt para volver a ser valientes. Amunt para darle valor a quien se lo ha perdido. Amunt para reconstruir. Amunt para mirar con fe, esperanza y amor lo que nos viene por delante. Sin miedo, porque no estás solo. Hay un ejército de valientes caminando y construyendo puentes para darte fe, amor y esperanza. No estás solo, valiente. Dios está contigo. Quien se dio como un valiente más, como un valenciano más. Él ofrendó lo mejor que tenía. Jesús se entregó por ti y por mí, por amor, para que en momentos como este, tan sombríos y tan oscuros, podamos albergar un poco de fe y esperanza, de que aún queda mucha vida por delante. Él se entregó para darte, para darnos comprensión, apoyo emocional y fuerzas donde no las hay. Él llora contigo, te da una mano amiga.
nos da sentido en una vida sin sentido. No estás solo, no estás sola. El más valiente de los valientes está contigo. Y está contigo para darte ánimos, para decirte Amunt. Aún hay más por vivir, aún hay más por delante. Se acercó y se acerca para consolarte, escucharte, abrazarte, para decirte no estás solo, no estás sola. Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Hoy más que nunca te dice, Amunt, valiente. Él se identifica contigo en tu dolor, en tu alegría, en tus victorias, en tus derrotas, en tus conquistas y en tus pérdidas. Él te dice, Amunt. Y los que creemos en esos valores, los vivimos y los compartimos, te decimos, estamos cerca, cerca para ayudarte. Amunt, 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 eres único, eres valiente. Olá, olá. Muito bem. Buenos dias. Uma vez mais, bem-vindos àqueles que nos visitam pela primeira vez. Depois, num determinado momento, vamos pedir àqueles que podem e querem para um cafecito aqui dentro da sala e podemos conhecer-nos melhor. Só antes de entrar na palavra, essa semana vamos tentar organizar um pouco esse passeio de emergência com os armários que nos donaram. E se há algum homem que está disponível, possivelmente martes e miércoles, lo que queda depois, entre em contato comigo depois para que organizemos. Eu suelo chegar de los Mercadonas às 11:30, então a partir de aí podemos trabalhar um pouco aí e organizar tudo isso que necessitamos organizar. Assim que, varones, que tenéis algum hueco aí nessa semana de trabalho, hable comigo. Temos uma boa semana para servir ao Senhor. Amém? Muito bem, porque vou falar disso, então já estou dando a introdução. Algumas semanas sinto algumas coisas que preparei aqui para compartilhar com a igreja. Cada domingo, Deus, em sua graça, sua misericórdia, hace que desse lugar aqui possa sair palavras que nos edificam, que nos confronta, que nos provoca, que nos impulsa a viver uma vida mais realmente consagrada ao Senhor e cumprindo o propósito que Ele tem para cada um de nós outros. E essa palavra foi vindo alguns flashes em meu coração e escutei algumas mensagens que foi completando-la. E eu estou bastante assim preocupado, estou analisando um pouco o momento que a igreja, estou falando da igreja de Cristo Jesus em geral, aqui em Brasil, Latinoamérica, estamos vivendo como igreja coisas muito boas, positivas, mas à la vez também algumas coisas que entristecem às vezes nossos corações. E é importante que em todos os momentos de nossa vida cristiana, sempre necessitamos sempre estar evaluando, pensando, recapacitando em que fundamentos estamos fundamentados. A vida cristiana, sobretudo, se fundamenta na palavra de Deus, não em doutrinas e pensamentos de homens. E hoje, mais que em qualquer época da história da igreja, dentro de minha perspectiva, não? Cada um viveu em sua época, cada momentos dos apóstolos, depois persecuções, ou seja, cada momento tem sua importância, mas hoje vivimos um tempo de um bombardeio do inferno contra a fé cristiana de uma maneira tremenda.
inclusive lá, afetando a prática cristiana mesmo, cambiando valores de fundamentos, não? Cambiando valores fundamentais da vida cristiana. E ponendo em lugar disso fundamentos humanos, de sofismas e muitas vezes de enganos. E tentando dissuadir ou desviar os filhos de Deus do propósito pelo qual Deus tem para ele, para cada filho e sua igreja. É tremendo como às vezes escutamos, ou vemos, ou oímos, e não hace falta ir muito lejos. Na internet está lleno de tantas coisas que nos choca, de como que hoje se vive e se pratica em muitas situações, em muitos lugares, se pratica e vive um cristianismo sem Cristo, não? E se predica um evangelho sem cruz, de uma maneira descarada, ou seja, de uma maneira muito clara hoje em dia. Isso necessitamos, como filhos de Deus, a cada dia, de verdade, volver para os fundamentos da palavra, que define quem somos em Cristo e que é Cristo para nós outros. Senão nos perdemos. Senão podemos, com qualquer vento, por isso que a Bíblia disse que temos que crescer, madurar, para que não seamos como ninhos levados por qualquer vento de doutrina. Não? Porque é muito fácil, sobretudo nos dias de hoje. Quando miramos algumas coisas na internet, nas redes sociais, sobre a vida cristiana, tu pensa, que livro que eles estão lendo? É incrível. E muitos cristianos, muitos filhos de Deus, se deixam levar por isso. E se perdem no entendimento de quem somos em Cristo. E que é Cristo para nós outros. Eu quero só falar algumas coisas. A Bíblia diz que Cristo é o Salvador e Senhor nosso. Cristo é Redentor, aquele que nos comprou. Cristo é nosso pastor, aquele que nos pastoreia. E Cristo é o Hijo primogênito. E se é filho, tem um padre. E esse padre nos adotou como hijos. São verdades que estão na palavra. E cada uma delas necessita de uma resposta. Se é Salvador, se é Senhor, temos que dar essa resposta de obediência, de submissão a Ele. Se Ele é Redentor, nos comprou, pertencemos a Ele. Implica rendição, implica entrega. Se Ele é pastor, necessitamos deverá ser ovelhas e deixar que Ele nos pastoreie por os passos que Ele tem para levar-nos. E os pastores que muitas vezes Ele põe sobre nossas vidas também para que cuidemos. Primeiro, Ele é o supremo pastor. E necessitamos ser essas ovelhas, que escute a sua voz. E são guiados por Ele. Então, são verdades que estão na palavra, que às vezes deixamos de identificar isso e possuir isso e viver isto no dia a dia de nossas vidas. E nessa palavra de hoje, creio que não vou tardar muito, que pastor sempre habla isso, e não cumpre, às vezes. Pero dentro dessas verdades que estão explícitas na palavra de Deus, eu quero destacar duas e quero trabalhar com isso. E aí vem uma palavra que escutei esses dias, de hijos e servos. E parece que são duas coisas antagônicas, incompatíveis, opostas. Ser hijo e ser servo. Parece que não encaja. Pero
Quando miramos para Jesus, Ele nos ensina como esse Hijo perfeito, Ele nos ensina que é possível ser Hijo e servir ao Padre, como Ele serviu. Vamos ler Filipenses 2. Quero basar essa mensagem nessa palavra. Filipenses 2, um verso que já conhecemos, capítulo 2, verso 5, a partir de 5, disse: haja, pois, em vós outros esse sentir, esse mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus, el qual, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não estimou el ser, não se viu como um ser igual a Deus, a um que era Deus, como coisa que aferrar-se, agarrar-se, sino que se despojou, algumas versões dizem, a si mesmo, algumas versões põem, renunciou ao que era suyo, tomando forma de servo. Ele tomou a forma de servo, ele agarrou a forma de servo, porque não estava agarrado mais em la posição de Deus quando vino para a terra. Hecho semejante a los hombres, e estando em la condição de homem, não quedou só aí, se humilhou a si mesmo, haciendo-se obediente hasta la morte, e me encanta isso que Pablo põe, não é qualquer morte, morte de cruz. Por lo qual Deus, aí entra Deus na história, por lo qual Deus também le exaltou hasta lo sumo, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesucristo se doble toda a rodilha de los que estão em los cielos, em la terra e debaixo de la terra, e toda língua confesse que Jesucristo é o Senhor, para a glória de Deus Padre. Vamos orar, pedir que esses versos possam ser encarnados em nossas vidas, no entendimento disso. Padre, graças, Senhor, te damos por Jesucristo. Esse Hijo perfeito, esse Hijo que não negociou sua identidade de Hijo, mas se posicionou a ser um servo, um Hijo que serviu. Graças, e queremos que o Senhor nos ministre com tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amado, estamos falando sempre disso, não? Se nossa meta principal como Hijo de Deus é ser cada dia mais parecido com o primogênito. Quem é o primogênito? Jesucristo. Ele vino como unigênito e volveu como primogênito. Propósito eterno de Deus, Romanos 8. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesucristo, ao primogênito. Então, se nossa meta principal de vida é a cada dia mais ser parecido com o primogênito do Padre, então nosso principal anelo em agradar ao Padre, quantos entendem que Jesus agradou ao Padre em todo? O próprio Padre falou isso mais de uma vez. Este é meu Hijo amado, em quem tenho prazer, que me complace. Jesus falou isso Padre falou isso de Jesus. Então, por quê? Porque o próprio Jesus dizia, todo o que o Padre me mandou fazer, eu hago, porque quero agradar-lhe, quero obedecer-lhe. E a Bíblia disse aqui que ele foi obediente hasta a morte de cruz. Então, esse Jesus, o Hijo perfeito, ele assumiu também essa postura de querer agradar ao Padre em todo. E por isso se puso para ser um servo. Ele assumiu a posição de servo. Foi isso que hemos lido, correto? Estão de acordo comigo aqui? Ele assumiu, tomando forma de servo. Ele assumiu essa forma de servo e não deixou de ser hijo. Isso é muito claro. O diabo aí na tentação com Jesus quis que ele negociasse sua identidade de hijo. Se eres hijo,
haga isso. Se eres hijo, haga isso. Se eres hijo. E Jesus não quis nenhum tipo de diálogo nesse aspecto com ele. Eu não tenho que provar para ti que sou hijo. Eu sou hijo. Ele disse isso várias vezes em Juan. Então, Jesus nunca negociou, em nenhum momento, sua identidade de hijo. Ele decidiu ser um hijo que serviria à humanidade, a ti e a mim. Bom, seguimos. Agora, vamos entender a primeira parte. Hijos. Juan 1:12 dice: pero a todos los que lo recibieron, ¿a quem? A todos los que lo recibieron, les dio el derecho, algunas versiones ponen, les dio el poder, la potestad, de llegar a ser hijos de Dios, o de serem hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Isso, cada vez mais vamos entendendo que que nem todos somos hijos de Deus, nem todos são hijos de Deus, como dizem lá popularmente falando, não? Não é que todos são hijos de Deus, não. Todos são criaturas de Deus. Amém? A los hijos, quem são os hijos? Aqueles que primeiro creram em Jesus e receberam toda essa obra que Jesus hizo por nós outros na cruz, receberam como seu Senhor, Salvador. A todos esses, Deus les deu o poder, la potestad, e algumas versões põem aqui, el derecho de serem hijos de Deus. Então, quem nos transformou em hijos de Deus foi Deus. Deus nos adotou. Um homem não pode chegar e dizer, a partir de hoje eu vou ser hijo de Deus. Vale, pero há uma condição. Creer em Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador em suas vidas. A esses Deus lá dá o direito legal de hijos adoptados. É interessante na sociedade que vivimos, quando uma pareja tem um filho no hospital, por exemplo, antes não era assim, era em las casas, muitas vezes, não? Agora, todos passam por hospital, a não ser que nasca antes de chegar ao hospital. Pero, para registrar esse bebê, basta ter os documentos que o hospital dá, vai aí no registro, e registra, dá um nome, e já sai de aí praticamente com livro de família, um filho. Correto? Mais ou menos é assim que funciona. Não tem muita burocracia. Não? O hospital dá um documento e aí sucede lá o registro depois. Agora, para uma adoção, é bastante mais complicada. E cada dia está mais complicado. Porque se vai formando, incluso, máfias disso, não? E na adoção tem que comprovar várias outras coisas. De la madre que doou, ou deixou ao cuidado de algum centro de menores, algum hospital, tem que comprovar isso, às vezes involucra incluso dinheiro, pagar um preço. Aí há uma burocracia, por quê? Porque é uma adoção. E não é igual, pero o que Juan está dizendo aqui é que Deus nos hace hijos por causa de Jesus e nos dá o direito, a potestade de ser hijos. Então, quem nos hace hijos é Deus. Quem nos adota como hijos é Deus.
E quando nos adota, Ele nos vê como filhos, igual ao primogênito. Por isso que a Bíblia disse, se estamos em Cristo, se recebemos esse Cristo, somos herederos de Deus e co-herederos de Cristo. Todo que pertence a Cristo, pertence a los co-herederos, a los demás hijos adoptados, com essas condições que põe aqui em Juan. E em cima, em Romanos 8, diz que Ele envia o seu Espírito para que Ele dá testemunho em nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus nos adota, nos dá direito de ser filho, nos vê como filho. Ele faz essa obra através de nosso reconhecimento de que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E depois envia o Espírito Santo como um seio de nossa adoção. E esse Espírito Santo que vai testificando aí dentro que somos filhos, que podemos chamá-lo de papá, de Abba Padre, podemos sentar em sua mesa, podemos participar desta família, podemos ser parte de tudo isso. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Quantos estão felizes com isso? Aqueles que o receberam e creram em Ele, têm o direito, foi dado o direito, o poder, a potestade de ser filho de Deus. Que tremendo. Não compramos nossa adoção. É por la fé, é por la graça. Não merecíamos. E Ele nos deu esse lugar de honor. Agora, para que seamos como Jesus, um filho, pero um filho que sirve. El servir é querer servir, é querer ser um servo. Um filho que é servo depende de nossa decisão. Deus nos dá a liberdade, escúchame nisso. Deus nos dá o livre albedrío, nos dá a liberdade de servir ou não. Pero el servir é uma decisão tua e minha. Como Jesus, Ele decidiu deixar toda a posição de Deus e a tomar a posição de servo. Ele decidiu. Não foi o Padre que o obrigou. E não é Deus que te vai obrigar a servir. É uma decisão tua. A coisa vai começar a apertar agora. É algo voluntário. Nós outros decidimos que tipo de filhos seremos. Em Mateus 21 tem uma parábola, não vou ler, que Jesus contou, de um padre que tinha 2 filhos. E ele se acercou a um e disse, hijo, tu podes ir trabalhar em minha vinha, em minhas coisas? E ele disse, não vou. E o padre foi ao outro e disse, hijo, o segundo hijo, tu podes ir trabalhar em minha vinha? E ele disse, sim, claro que sim. Pero afinal, o que havia dito não, a Bíblia diz que ele se arrependeu e foi. Sin embargo, o que havia dito sim, não foi. E Jesus pergunta, a qual desses 2 filhos agradou ao Padre? E todos contestaram, o que dijo que não, e foi. E aqui há uma outra história mais forte todavia. Em Deuteronômio 15, tem uma história que me marcou já há muitos anos. Que em Israel há uma lei, isso é parte da lei, que a cada 7 anos tem o ano de la remissão, o ano de um ano sabático,
Ellos viven 6 años, cultivan la tierra 6 años. El 7º es el año sabático. Y después también tiene a cada 50 años el jubileo. Pero a cada 6, trabajando 6 anos, o 7º ano é o ano sabático, onde não se planta, deixa a terra descansar, é um tempo de descanso. A terra descansa e sucede várias outras coisas que estão na lei. E uma delas é que aquelas famílias que tinham servos, que naquela época era chamado de escravos, eles têm que dar liberdade para esses servos. E há várias outras coisas. Tu pode ler depois no Deuteronômio 15, há várias outras coisas que sucedem nesse ano sabático. Não? De devolver aqueles que devem, quita a deuda. Seria bueno isso, não? Para aqueles que devem quitar a deuda e várias outras coisas. E ao escravo, eles davam a liberdade, não de manos vazias, eles davam com alimentos, com animais, e esses escravos podiam sair livres para sempre. Não teriam mais a responsabilidade de servir aquela família. Podiam ir construir sua vida. Ter a liberdade. Deixava de ser escravos. Que bueno! Pero, nesse mesmo momento, também disse que aquele escravo, aquele servo que amava a seu senhor e quisesse renunciar sua liberdade e continuar servindo ao seu senhor, ele podia estar aí para sempre. Aí tinha que ser para sempre. Ele tinha que, seu senhor tinha que correr um pulsão, poner sua oreja na porta e agujerar sua oreja. E ele se quedava com isso na marca, para sempre. E eram conhecidos como os escravos de las orejas agujeradas, perfuradas. Porque ele decidiu por si mesmo, nadie lhe obrigou, por amar tanto aquela família, porque lhe trataram tão bem, e ele quer continuar servindo-lhes. Ele decide continuar sendo servo deles. Decisão dele e da família. E assim uma marca para sempre. Nos vídeos hoje iam dizer, pero que tonto era esse, não? Pero é interessante isso. Porque isso tem um sentido espiritual. Esses dois exemplos nos dão entendimento que a atitude de servir, de querer ser um filho que serve, começou em Jesus, que podia continuar com a posição de Deus. Jesus podia haver pedido uma milícia de ángeles para vir guardá-lo. Jesus podia haver renunciado, passado da cruz. Jesus podia fazer muitas coisas, assumindo sua posição de Deus, aun quando estava aqui como homem. Pero ele não quis. E assumiu sua posição de homem e de servo, e em cima se humilhou a si mesmo. Então, ele servir, amado, é uma decisão nossa. Que tipo de hijos que vamos ser? Se vamos ser um hijo que vai solamente desfrutar da casa do Padre, da mesa, da abundância, das bendições, e que bueno que é ser hijo de Deus, e é uma identidade que temos que vivê-la, porque é uma verdade, somos hijos de Deus, podemos ter intimidade com Ele, podemos acercar-nos a Ele, podemos relacionar-nos com Ele, podemos sentar em sua mesa, podemos participar de suas decisões, podemos entender melhor seus planos e seus propósitos como padre. O escravo não tem esses direitos. Mas aqui não estamos falando de um escravo, estamos falando primeiro de hijos. Como hijos, temos todo isso. E podemos querer ser solamente esse tipo de hijos. Eu não sei como vai quedar ao final de tudo, mas há algumas coisas na Bíblia aí, não vou entrar nisso.
Pero podemos quedar só nisso e não estamos usurpando na posição. Deus nos hizo hijos, Deus nos adotou como hijos e nos vê como hijos e quer relacionar-se com nós outros como hijos. Deus quer e anela isso contigo e comigo. Pero se queremos parecer com Jesus, se queremos ser semelhante ao primogênito, ao nosso irmão maior, aí temos que recapacitar. Porque Jesus não quis ser só um filho que ia vir aqui a fazer um montão de milagros. Não, ele se humilhou, se tomou a posição de servo, e ele disse, eu vim para servir, e serviu-a, e foi hasta a morte, e morte de cruz. Por ti e por mim. Quantos estão entendendo isso aqui? Agora, a partir desse ponto, eu quero falar solamente de duas atitudes, há muito mais, mas duas atitudes relevantes de todo aquele filho que quer servir. Filho servo, filho que sirve, não somente que desfruta da posição de filho. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto que habla de Jesus e veio em sua vida é renúncia. Repita comigo, renúncias. Capacidade de renunciar. Decisões de renunciar. De renúncias. E isso já estamos adentrando aqui num tipo de evangelho que não se suele predicar hoje em dia. Hoje em dia, o evangelho que se predica em muitos lugares, em muitas situações, é o evangelho humanista, onde o homem é o centro. O homem não pode sofrer, não pode nem pensar em renunciar a coisas, não pode, tem que sentir bem. Deus só tem a responsabilidade de bendecir. Provas, tribulações, deserto, não se pode falar disso. Pero quando miramos a Jesus, miramos essa possibilidade, ou e aqui é muito claro, ou seja, não é uma obrigatoriedade, é uma liberdade de escolher. Aquele escravo de Deuteronômio, ele tem a liberdade de escolher. A liberdade que foi dada é um direito dele, por a lei, pero também de permanecer para sempre servindo aquela família, por amor. Nós outros vemos em Jesus que Jesus renunciou, a Bíblia diz que se não se despojou a si mesmo, que em outra versão diz, renunciou ao que era suyo. Jesus renunciou ao que era suyo, a seus direitos, tomou a forma de servo, ele se vestiu, humanamente falando, de servo. E isso se volve para nós um parâmetro de lo que temos que fazer se queremos parecer com Jesus. Deixa perguntar, quantos querem parecer cada dia mais com Jesus? É a meta de tu vida? Ou já está bem? Sim, porque alguns está bem. Não? Eu já chamo a Deus de Padre, já sou um filho. Mas se queremos, deverá ser um filho servo, um filho que sirve. Esse é um parâmetro para nós outros. Jesus é um parâmetro. A atitude de Jesus, a decisão de Jesus é uma referência para nós outros. Agora, quando miramos para o próprio reino de Deus, com base em algumas verdades da palavra, entendemos que as renúncias têm mais valor que as conquistas. Nossa espiritualidade
não está em nossas conquistas, em possuir, em conquistar coisas. Está em valor de lo que somos capazes de entregar de nós outros para bendecir a outros. Nossa espiritualidade. No reino de Deus é assim. Por isso que Jesus disse, no reino de Deus, a seus discípulos estavam aí competindo quem ia ser o primeiro, o segundo, quem era maior. Jesus disse, não. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus é renúncias. E as renúncias têm mais valor que as conquistas. As renúncias habla de lo que somos capazes de entregar de nós outros em favor de outros. Estando em condição de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. El enfoque, a visão, o propósito, os olhos de hijo que é servo, de hijo que serve, está em lo que podemos entregar e que vai beneficiar algumas pessoas, a outras pessoas, ao corpo de Cristo, à sociedade. Que eu posso entregar de minha vida, que vai ser bendição para um que está chegando, ora na igreja. Que posso fazer com minha vida, de entregar de mim mesmo para bendecir a um que está em la calle, a um que está passando algum tempo de aflição aqui dentro, a uma pessoa que necessita de um abraço, de momentos de atenção, de ouvidos para abrir seu coração. Que podemos entregar? O foco de hijo servo está nisso. Por isso que Jesus, ele ia caminhando e uma multitud por detrás dele, e de repente ele veia um corro, ou veia um leproso, ele parava aí, um cego, ele parava. Por quê? Porque ele entendia que nele agora podia sair dele virtudes, podia sair algo dele que ia beneficiar aquela pessoa. E se somos filhos com essa mesma mentalidade de Jesus, de servir, e passamos a viver nessa dinâmica, seguramente que vamos encontrar muitas vidas entre semana, como Juan ha dicho, como igreja, vamos encontrar muito mais pessoas que podemos servir, que podemos dar nosso tempo, e falamos exatamente disso, não? Sem pensar em lo que vamos ganhar em cambio. Renúncia habla de lo que doy sem esperar nada a cambio. Porque não somos assalariados do Evangelho. Somos filhos que servem. Servir é renunciar muitas vezes nosso tempo para entregar a outro, nosso tempo para nós outros, para entregar a outros, para ir consolidar na vida, para ir a ser um grupo caseiro, para vir a um ensaio, para ir ao rio todo domingo pela manhã. Dedicar meu tempo, parte de meu tempo que Deus tinha para mim, renunciar, é dedicar esse tempo a beneficiar a outro, a bendecir a outro. É muitas vezes renunciar minha comodidade, meu conforto, de estar aí e ter que sair, ter que dedicar para preparar uma palavra, ou a maestra para preparar a sala, os músicos, tudo que hacemos aqui dentro e hacia fora, tudo isso é parte dessa atitude de renunciar muitas vezes nossa própria comodidade. Eu vou seguir com alguns pontos aqui a não sei se depois vamos ter pessoa que vai querer seguir o servo. Às vezes renunciar momentos de descanso.
Alguns estão fazendo as contas aí, não? Às vezes renunciar ao nosso egoísmo. Quando miramos só o que eu necessito, eu quero. E não consigo ver ou atentar para a situação do outro que está a meu lado. Amado, isso estamos falando de cristianismo. Renunciar muitas vezes nossa própria vontade para fazer a vontade do Padre. E renunciar muitas vezes nossa liberdade para ser servo. Ter a opção de servir, de escolher servir. E temos a liberdade de não fazê-lo. Eu quero deixar isso muito claro. Para, sobretudo, para agradar ao Padre. Para agradar ao Padre. Para que um dia podamos escutar da boca da Trinidade. Entra, hijo mío. Foste um servo fiel em pouco. E puse mais coisas em tuas mãos e continuaste sendo fiel. Entra em gozo de mi Senhor. Esse é o único evangelho que existe, amado. Ou quizás é genuíno. Disso que estamos falando hoje. De renúncias, de humilhar-se, de tomar a cruz, como isso Jesus. E agora quero uma cosita mais, uma atitude mais que, se queremos ser hijos que sirvem, é uma visão muito clara da missão que o Padre tem para nós. Jesus passou todo o que passou, sofreu todo o que sofreu, por causa da visão que ele tinha muito clara da missão que o Padre lhe havia confiado. Ele tinha isso muito claro. E muitas vezes ele repite isso. Tudo o que he visto o Padre fazer, tudo o que o Padre me disse, aqueles que o Padre me entregou, eu cuidei. Eu hago o que o Padre me manda fazer. Ele tinha muito claro a missão que ele tinha. Que o Padre lhe havia confiado. Por isso que ele suportou tudo isso. E hijos, servos, não estão preocupados. Eles têm uma visão da missão, de lo que o Padre confiou. Eles não estão preocupados com reconhecimento e fama. Jesus não estava preocupado com seu nome. Jesus não estava preocupado com o que o Padre ia fazer com ele depois. Quantas vezes vemos pessoas preocupadas com o reconhecimento de seu nome, de deixar um nome. Amado, o que necessitamos deixar é a obra que Deus nos preparou para que realizássemos nessa terra que bendice a vida de outros. É isso que vai quedar marcado ao final dos nossos dias aqui. E que necessita, é o legado que derramos de bendição na vida de uma família, na vida de um irmão, na vida de nossa família e nas próximas gerações. É a obra que vai dizer algo. E nosso nome, a Bíblia diz que vamos ter outro nome. No céu, nos dará um nome novo. É o importante é a missão que o Padre. O mais importante é a obra que vamos fazer e que deixa um legado na vida das pessoas. Quando se acorda daquela história, quando Jesus chegou aí em Capernaum, ele havia feito milagros e a casa se llenou e havia aí um paralítico tumbado na cama e de repente 4 homens. Alguns dizem que eram amigos, mas a Bíblia não deixa isso muito claro. Mas 4 homens decidiram correr essa cama e levar esse paralítico. O paralítico não estava aí gritando, pedindo, por favor, não era o cego Bartimeu.
Ele estava aí tumbado na cama, esperando que Jesus saliera da casa e lo encontrasse aí. Mas esses 4 homens correram essa cama, e possivelmente pesava, e subiram, e como não podia entrar da multitud que havia aí, eles subiram no terrado daquela casa, abriram um hueco aí, e bajaram essa cama aí aos pés de Jesus. E Jesus elogiou a fé desses homens, e sanou e perdonou esse paralítico. Por acaso alguém aqui que já ha estudado teologia, isso, sabe o nome de algum desses homens? Habéis descoberto o nome desses homens? Mas hoje aqui estamos falando da obra que eles fizeram há 2000 anos atrás. A obra permanece. O nome não tem importância. A obra, estamos falando dela. E no Evangelho há um montão de exemplos como esse. O próprio João Bautista, ele vinha preparar o caminho do Senhor e bautizava. E quando vinha Jesus foi bautizado por ele. E Jesus estava em um lugar, em Judeia, bautizando a muitos, disse a Bíblia. E João Bautista estava do outro lado, continuava a bautizar. Era bautismo com objetivos um pouco distintos, mas com o mesmo propósito, em geral. E aí alguns dos discípulos de João Bautista foram falar para ele: mira, aquele que tu has dito que encontrou depois de Jordão, que bautizou, ele está bautizando aí, e a gente ele está seguindo. Como se João Bautista fosse quedar preocupado. Ele disse: eu me alegro, porque foi para isso que eu vim, para que ele cresça. E eu venho. É isso. Exatamente isso. Então, essa atitude de hijos que querem servir, tem muito claro. Nós não necessitamos pelear por posições, por nomes. Não é isto, não é isto. Não é para isso que fomos chamados. Fomos chamados para viver como hijo de Deus, ter a identidade de hijo de Deus, ter essa relação com o Padre, pero também agradar ao Padre. E o caminho de agradar ao Padre é servi-lo. Servir aqueles a quem o Padre ama. E Deus ama gente. Vamos poner-nos de pé. Eu quero fazer aqui 2 propostas. Nós não conhecemos a todos que estão aqui hoje. Creio que a maioria que está aqui dentro hoje é um hijo, uma hija de Deus, porque já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e foi dado a ti o poder, o direito de ser um hijo e uma hija de Deus. Mas pode que haja alguém aqui hoje que todavia está só na posição de criaturas, criados por Deus. E hoje escutou falar de crer e receber a Cristo como esse Salvador, e passar dessa categoria de criatura e añadir nessa identidade, a identidade de hijo. Ter o direito de ser hijo. Se há alguém aqui, eu vou fazer uma oração. Se há alguém aqui que nunca ha hecho essa oração, e tu eres livre para repetir após de mim, pero a oração é exatamente isso, é reconhecer a Cristo como Salvador, como Senhor, e
invocá-lo para dentro. A palavra invocar é trazer para dentro algo que anelamos. Invocar a Cristo como Senhor, como Salvador de tu vida. Eu imagino que se tu estás aqui, o primeiro ponto pode que tu já lo tens, tu crees em Ele. Agora, hace falta essa invocação, esse chamado de traê-lo para ser tu Salvador, tu Senhor personal. Então eu vou fazer essa oração, podemos todos cerrar os olhos. E se queres repetir essa oração aí de onde tu estás, pode fazê-lo. Aqueles que todavia nunca hecho. E aqueles que já fizeram, podem repetir também. Esse tipo de oração nunca é demasiado. Amado Deus, graças te damos por esse tempo aqui da tua palavra. Recebimos tua palavra. Graças porque somos hijos. Na hora, Senhor, queremos declarar: Jesucristo, tu eres mi Senhor, mi Salvador. Eu te invoco, eu te chamo, eu te clamo para que venga e seja Senhor de minha vida, dueño de minha vida, mi Redentor, mi Pastor. Quero ser tu Hijo, Padre. Quero que esse Espírito Santo testifique dentro de mim que sou Hijo. Por isso, invoco a ti, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Amém. Só para saber, há alguém que hizo essa oração pela primeira vez, de tocar a Cristo como Senhor e Salvador de tu vida? Não? Todos hijos? Ou alguns estão em dúvida todavia, pero respeitamos. Graças a Deus, graças a Deus. Duas irmãs preciosas. Graças a Deus. Oh, graças, confirma isso. Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar. Reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia